¿tienes historias de cosas que han pasado a tus clientes con los taquiones, por ejemplo, que podrías compartir? ¿Sí? Vou contar uma história do Paulo, do Rio de Janeiro. I'm going to tell the story about Paulo from Rio de Janeiro. Ele ouviu falar nos Tachyons e comprou um Star Sun. He heard about the Tachyons and he bought a Star Sun. Bom, aí nós pegamos um fio encerado bem forte. Then we got a waxed wire for it, very strong. Amarramos aqui, bem forte. Uhum. And E we eu did disse it just para like ele, that. eu disse para ele, cuidado, que se você estiver com uma energia muito pesada, o tachyon se joga no chão. And then I told him, be careful, because if you have a really strong energy around you or if the people around you, the tachyon breaks itself. The sense of to release that energy. E ele foi para casa. And then he went home. Porque ele riu comigo, ele riu de mim, dizendo, bem capaz. And he laughed when I said that. Oh. Aí ele me contou que quando ele entrou no quarto dele, And then when he got home, he told me that when he stepped into his room, o Star Sun voou do pescoço dele e quebrou em 1000 pedaços. Star Sun fell off his neck and broke into a zillion pieces. E ele disse, não é possível, porque isso aqui não arrebenta. Ele disse que ele voou, ele soltou. He said that it just literally just flew out of his neck onto the floor. And it was really well attached. Yeah. Isso, não foi cair, ele voou. It didn't fall, it literally flew across the room. Wow, es la primera vez que oigo algo tan increíble como esto, la verdad. Wow. Aí ele me telefonou e disse, Silvia, eu disse o que aconteceu. And then he called me and he said, Sylvia. Aí ele disse, Silvia, o tachyon voou, eu tô indo aí comprar mais um. My tachyon just flew and broke. I'm coming back to buy a new one. Ele foi lá comprar outro. And then he came back and bought a new one. Aí ele disse, nossa, eu não sabia que eu estava tão pesado. And he said, wow, I didn't know that there was such a strong, that energy around me. Because esto pasó cuando él entró en su propia cuarto de dormir. Isso. Sim. Isso. E ele é terapeuta, né? Ele trabalha com as energias. And he's a therapist. Yeah. Ok. Ah, qué interesante, qué interesante. Bueno, a veces ocurre, pero de esta forma es muy impresionante. A veces pueden quebrar o pueden fisurarse, pero para que salga y así, bueno, qué bien, qué bien. Yes. Ô, Silvi, eu já tive um caso, eu estava em Porto Alegre dando o curso da MF e eu estava do lado da mesa e eu dei o tachyon para não sei o nome dela, mas segurar o tachyon. And I had another story when I was in the south of Brazil, giving an EMF course, and I had my Star One with me, and I gave it to someone to hold it. O bastão. Ela segurou e nós continuamos conversando, ela segurou. She held it and we were talking. E depois ela pegou o bastão, colocou em cima da mesa. And then she left it on the table. E ele mesmo caiu entre nós duas. And he fell between us two. Agora imagine a metade desse bastão virar caquinho. And now imagine the half of the one became completely broken. Ele caiu da mesa para o chão. He fell from the table to the floor. E não era pedra, era It was carpet. Um plástico. Um plástico, ok. Isso. Ele quebrou que eu fui buscar a pazinha e a vassoura para ajuntar, de tão picadinho que ele ficou. And he broke into so many tiny pieces that I had to put them together after. Agora eu te pergunto como a metade de um bastão pode... Only half broke. Como? Espera. Isso aqui a ver si lo entiendo bien.
el Astawan se cayó, hay una parte que se quedó intacta y la otra mitad se quedó en 1000 pedazos. Em Sim. 1000 pedaços. Wow. Impossível. Eu Eso disse para ela, en una alfombra, o por lo menos en un suelo que no está duro. Sim. isto. Ese sí. Incrível, incrível como pode Mm, virar nada. Eu disse, Oh, não é wow. possível, não é possível. No, no. ¿Y habéis mirado si en este momento, cuando pasó esto, había algo en la conversación o algo que está Sim, significante? Ok, ok. sim. Então, o Tachyon, ele puxa, ele leva embora, ele some, ele desaparece, ele se joga no chão, ele é vivo. Os Tachyons realmente eles têm um campo unificado, inteligente, que gera essa energia em movimento. And the tachyons are really independent energy, and sometimes they disappear or they break in the sense of releasing some energy that is around. They have their own life. I agree. Sí, sí, tienen su vida, claro, estoy de acuerdo. Está bien, es como tener, cuando lo cuentas así, es como tener un caballo salvaje e intentar Sí. subir encima, ¿verdad? Porque es como tener esa fuerza que ya no se puede domar. Isso, eles são autônomos. Sylvie, gostaria de te contar a história de uma moça que eu posso dizer, eu diria assim, tem pessoas que usaram mal esta energia. And there's another story that I wanted to share, that there are some people that use this energy badly. Eu estava numa feira aqui em São Paulo, com stand. I was participating in a fair, in an event in São Paulo. E eu tenho a minha vitrine com os tachyons. Okay. And I always have a little glass box where I put the tachyons in the display. Okay. Ela queria ver esse anel aqui. And she wanted to look at this piece. Ela estendeu a mão. Una persona, un cliente. Una persona, sí. Un visitante. O tachyon, assim. Os sulcos daqui ficaram gravados na palma da mão dela. And then she put her hand like this to look at the piece. And after I did that, the marks on the star ring stayed on her hand after she touched it. E ela disse, queimou a minha mão. And she said, it burned my hand. Wow. Ela ficou transtornada. Eu coloquei ela para dentro do stand. And she was very shocked. Like I had to bring her in to talk to her. E dei água para ela, procurei acalmar ela, e ela disse, o que é isso? O que é isso? Me fez mal, queimou minha mão, queimou minha mão. Então, tu And she wanted to know what that was, because she kept saying that it burned her, and she wanted to understand what was that. E eu consegui acalmar ela, dizendo, não foi nada, isso não é nada, isso já vai passar. O que eu vejo? Pessoas que utilizaram mal essa energia taquiônica em outras épocas. And how I see that situation is that there are some people that use this tachyonic energy in their past lives, not for a bigger purpose. Wrongly. Wrongly, yes. Pero esta información tú lo sabes cómo es una... ¿Cómo tú puedes decir que viene de una vida pasada cuando la usaron mal la energía? Porque eu tenho outro caso muito pontual que aconteceu também comigo. Eu estava na casa da minha amiga mostrando os tachyons que tinham chegado da Alemanha e que estavam ali. Nós estávamos conversando na sala com as crianças e eu estava mostrando cada peça, os tachyons, os donuts. E aí chega o irmão dela. And I have another story as well. When one day I was at my friend's house and I was just showing her all the different tachyons, the children were around, and then her brother walks in. Ele chega na porta. And he gets to the door. É tarólogo. He works with tarot cards. Okay.
E ele parou na porta e ele disse, o que é isso? E eu disse, isso é um tachyon. And he stopped at the door and he asked, "What is this?" And I said, "It's a tachyon." E ele disse, solta isso que isso vai te matar. And he told me, "Don't touch it because this will kill you." Uou! Uou! And I didn't know this person. Eu fiquei, eu disse, ele deve estar brincando. And I was very shocked. I thought he was kidding. Aí eu olhei para minha amiga e olhei de novo para ele e ele estava And I looked at my friend and I looked at his face and he was very serious. e ficou uma situação difícil. And it was a very awkward situation. Uhum. O que eu fiz? Peguei todos os tachyons, guardei na minha caixinha e botei debaixo do sofá. And then I put away all the tachyons and I put them in a little box and I put them away. E ele sentou e nós conversamos como se nada tivesse acontecido. And then he sat down and we talked like nothing happened. E depois ele marcou várias vezes comigo de vir fazer uma sessão MF. E depois ele desmarca. And then after that, he called me a few times for an EMF session, but he always canceled. Porque a sala está cheia de tachyons. Because the space is full of tachyons. E não se falamos mais. And we never talked again. Uau, uau. Então, isso me leva a imaginar que foi uma energia usada, não corretamente usada. So it makes me think that this is something from past lives that some people have with this energy. Estoy pensando, estoy reflexionando a ver cómo se siente esto, pero parece que como lo estás contando, parece que él no se esperaba esto y de repente le salió esto sin pensarlo. Le salió, déjalo si no te va a matar, salió esa frase como no era algo reflexionado, ¿no? Era como un reflexo, sí. Ele ficou em estado de choque. Yeah. He was in shock, petrified. É incrível. Foi uma situação constrangedora. It was a very awkward situation. Ok, es la primera vez que oigo algo así. Wow, qué interesante, ¿no? Pero, claro, ya, entiendo que sí. Hay una parte de ética que debemos tener nosotros. Sí. Sí. Okay. Súper, súper. Wow, qué interesante tu vida, Silvia. Sí. She has so many stories. It's crazy. E depois eu gostaria de falar sobre o DNA. And then I also wanted to talk about the DNA. Ok. O DNA, para mim, ele é muito, muito forte. For me, it's very, very strong. La esfera de la activación, el activador, ok. Eu tinha ele aqui do lado do computador. I had it here close to my computer. Eu disse, bom, eu já vou trabalhar com o DNA, ele já vai me trabalhar e me melhorar. I said, I'm going to work with it on a daily basis. E o que aconteceu foi que ele começou a me dar taquicardia. And then I felt tachycardic. Então, eu levei ele para o consultório, porque And then I ele took é him to my realmente space. uma peça de cura. Because he's really a piece of healing. Ele interage profundamente com a nossa biologia. He interacts deeply with our own biology. Exactly. E não era para eu ficar assim tão intensamente, tão próximo, por 1 mês, 2 meses, 3 meses, porque era muito para o meu. And it wasn't meant to be for me to have it so close to me every single day for months. Of course. Sí, claro, claro, porque es una exposición a la energía constante y es mucho para tu sistema. Tu sistema tiene que recuperar, ¿no? Y no estar totalmente bombardeada todo el tiempo. Yo, veis que detrás de mí tengo la estantería con algunos taquiones, tengo el tetraquión, algunos. Es bastante intenso. A veces lo aparto. Y bueno, cuando hago los videos lo tengo aquí, pero a veces lo aparto porque es
es un baño permanente de energía. Si Sí. los tengo, si estoy haciendo otra cosa y no estoy en interacción, se mantiene un nivel constante de energía que le gusta a mi planta, etcétera, Hum, está bien. Pero si empiezo a hablar de tacción contigo o con alguien o hacer algo con tacciones, es como si estoy mandando o estoy, no sé cómo es como si ele- como si se abre una puerta y toda la energía me viene detrás, ¿sabes? Y siento, tengo calor, estoy súper activada, entonces tengo que ponerlos un poco aparte, porque digo, chicos, déjame trabajar un poco, no, yo no puedo. Sí. Exatamente, exatamente. Eles são muito interativos. É como há um amor. Ah, eu tenho mais uma história para contar. And I have another story to tell. Ok. Eu não tenho nenhuma árvore da vida pequena agora. I don't have any tree of life right now. Quando chegou a minha árvore da vida pequena rosa, eu estava apaixonada pela árvore da vida pequena rosa. But when I got one, Voy a yeah, enseñarlo, voy a enseñarlo. Espera. Isso. sí. No se ve muy bien el color, pero es ese rosa. Ese rosa. Oh, Aquí tengo otro azul zafiro. Ok, entonces este sí. bom, e aí eu estava apaixonada pela minha árvore da vida pequena. And I was in love with it the second that I got it. Aí eu estava morando em Florianópolis. And I was living in the south of Brazil. Aí eu fui levar o carro para lavar o carro. And I took my car to the car wash. Então, a minha árvore da vida eu colocava sempre na peça, no interior do carro, ali. And I always had it in the cup holder of the car. Aí eu desci do carro, peguei a minha árvore da vida e coloquei dentro da minha bolsa. And then before I left the car, I remembered that I took it and I put it in my purse before I left the car. Aí eu desci do carro, deixei o carro para lavar e fui a pé para o espaço, para o consultório. And then I walked to my space. Aí, quando eu chego no meu consultório, eu vou procurar dentro da minha bolsa a minha árvore da vida pequena. And when I get there, I open my purse to get it out. Não estava mais. Can't find Revirei it. toda a minha bolsa, tirei tudo da bolsa. Não Searched estava mais. everywhere. Aí liguei para o posto de gasolina, And then I called the car wash. dizendo: ó, eu deixei cair dentro do carro ou no estacionamento, no posto, eu preciso achar a minha pecinha de vidro rosa. E eu pagava 3 vezes o preço da lavagem do carro. And then I told them they probably fell out of my purse or it fell in the car. And I asked them to look for them. And I even offered them extra money to look for it everywhere in the car wash. O que eles fizeram? Procuraram dentro do carro, no aspirador, em todo o estacionamento e They não looked acharam. everywhere in the car wash, in the car, in the vacuum. They opened everything and they couldn't find it. Wow. Eu andei pela rua, fiz todo o trajeto de novo, não I achei. walked on the streets everywhere that I walked to see if I could find it. Nothing. Eu cheguei no meu consultório e estava muito triste. And I got back to my space. I sat down and I was really, really sad. Aí eles me falaram, porque eles falam na minha cabeça, que And then they told me, I got the information o Tachyon, ele é um amigo, mas não era para eu ter esse apego. that the Tachyon is a friend, that I shouldn't be attached to it. E que por isso que ele sumiu, porque eu estava muito apaixonada, eu estava muito dependente. And that is why it disappeared. It was a lesson of detachment. E aí eu aprendi a trabalhar com os Tachyons como realmente um amigo, mas não uma paixão. And then I learned how to work with the Tachyons as a friend, not as a dependence or that intense passion as I needed.
Es súper interesante lo que estás diciendo y muy importante porque en el trabajo que nosotros hacemos intentamos transmitir el mensaje que el taquión es un apoyo, pero el taquión va a apoyar el trabajo que tú estás haciendo, que la persona está haciendo. Nosotros somos los que actuamos, somos los que decidimos, somos los que eh, tomamos una dirección u otro y en estas decisiones, en este camino, el taquión viene a apoyarte y viene a sostener tus decisiones o a Isso. revelar, a enseñar cosas que no ves, pero no es el taquión que hace el trabajo, el taquión es un apoyo, Isso. no es él. Y la última cosa que quiero es que la gente haga de un taquión un dios o una deificación, ¿no? Un objeto sagrado. No es un objeto sagrado, es una energía súper sutil y súper inteligente, pero no es un objeto sagrado. La sagralidad tenemos nosotros, de esencia divina como humanos, ¿no? Entonces, es una muy buena lección, ¿verdad? Para ti y para todo el mundo. Es interesante compartir esto. Isso. Te agradezco haberla compartido. Agora, Garza, esse aqui, Sylvie, ele tem 16 linhas helicoidais que envelopam o corpo da pessoa. But this one has 16 arrows that you can feel all across your body. Ese sí. Eu tenho outra história para contar. Yeah, I have another story. Okay. Eu estava como é que eu vou dizer? Chegando numa cidade de avião, I was arriving to a new city by plane. então eu levantei e eu estava com o meu Tachyon e uma moça ficou me olhando intensamente. So I stood up on the plane, and then a woman was staring at me. E eu fiquei assim, né? Nossa, por que ela está me olhando tanto? E And I wonder why. saí do avião e ela saiu na minha frente e eu saí logo depois. And then she left the plane before I did. Ela esperou caminhar do meu lado e para me falar. And then she waited for me to tell me something. Aí ela me perguntou: desculpe te incomodar, mas eu preciso saber o que você tem. O que é esse medalhão que você tem? And then she asked me, I need to ask, I'm sorry to bother you, but what is this? What does it mean? Aí eu disse para ela: olha, isso não é um medalhão, isso é um tachyon. Then I told her that it's a tachyon. Aí ela disse: é impressionante a luz que sai desse teu medalhão. She said that it was impressive the light that she could see from that piece. E eu disse: pois é, essa é uma energia diferente, é uma energia taquiônica. And then I told her it was a different energy. Aí ela disse que ela era vidente e que ela via a luz que saía desse medalhão. And she said that she had a gift and she could see the light coming out of it. Aí eu tirei um folder, um papel que explicava sobre os tachyons. And then I gave her a flyer about the tachyons. E ela disse: eu vou estudar. And she said she was going to study them. Qué bien, qué bien. Eso es interesante para la gente que tiene dones de visión, clarividencia o sintiendo, etc. Últimamente alguien me comentó eso también, un señor que es sanador, pero no necesita que la gente le hable, solo la persona entra en la sala y él sabe exactamente, es como si tiene un escáner interno, escaneando la persona y sabe exactamente el problema con tal órgano o tal cosa, tal cosa. Y mi amiga le presentó un taquión, un donut, y le dijo, uy, eso está muy bueno para ti. Es una muy buena energía. No sé lo que es, pero ese es súper potente, le dijo. Entonces, siempre es interesante tener confirmaciones, ¿no? De gente que sabe o de Sim. gente que ve. Yo no veo, pero sí siento, pero no veo tampoco.
Pues muy bien. Cristel, ¿tú tienes alguna historia tal vez a contarnos? ¿Qué te parece? Yes. So since my mom started working with the Tachyons 20 years ago, I always had mine. So my first one was a tree of life, Ah, a blue one. ah, And then at some point I lost it. And then years later I got the big one, but the same color, which I still has. And I have an interesting story because I got it here in Canada and I had it in my pocket when I went grocery store and it fell on the floor and it was snowing middle of winter. It fell on the floor and I saw it and then I put it back in my pocket. But only when I got home, I noticed that it was broken. So exactly the tip of it was broken. And I was really sad because I had just gotten it. And interesting, it broke on the same place that my old one had broken. ajá. The same Many place, years apart, but it broke on the same place. same place of the object or the Yes, same place of the street? No, the same same. place of the object. Okay. Different countries, Okay. Okay. many years apart. And I was really sad. But I forgot about it and I moved on. And then a week later, because I went back to see if I could find it, couldn't find it. Oh. And then a week later, the snow had melted and I was walking in the same spot and I found it. A Wow. week later, under the snow, it was still there on the street. Wow. Wow. And it was incredible because I looked down I forgot about it. I looked down and it was there It like was 10 waiting for days you. after. Súper. Te estaba esperando. Sí. Te estaba esperando. Wow, qué bien. And interesting too is that I thought it meant that I should put it back together. So I glue it back together, but then the energy didn't feel right. Mm, mm, It wasn't the same thing anymore. mm. And then after a while I took it off and the difference, like I felt like the piece felt free. So now I have it two independent things, but I tried to put it back together and it didn't work. No, claro, claro, no circula, la circulación de las partículas no es la misma cuando se rompe la forma, pero cada uno independientemente, aunque no tengan la forma, tienen un campo de tacción, entonces se puede usar para otra cosa, pero no, Sí. no específicamente para lo que hace el árbol de la vida, claro. Yo pongo en las plantas, en mis Sí, me macetas. too. Es súper interesante, claro. Qué súper, qué bien. And they're great. Since my mom started with them, I have a few at home. I have them on my desk when I work. I have them in my bed, and I never leave the house without one of these. I have two, one for home and one for my bag, and I feel naked without them. Ah, I yeah. feel like they protect me. And even about the healing that we were talking earlier, when I have a pain somewhere, I always use a small donut and I just put it with a tape on it for a few days. And I feel like it really helps to circulate that energy in that point. Exactly. That's great. ¿En qué tipo de trabajo estás? ¿En qué estás en una oficina o estás con público? I work from home. I work with marketing for a nonprofit. Okay, good. Súper. Oh, muy bien. No sé, estamos ya más de una hora. ¿Alguna cosa en conclusión? Sim, mais uma história. Agora, de uma cliente minha que tinha comprado um Tachyon e estava na parada de ônibus, esperando o seu ônibus para ir para casa. And I have another story that one of my clients, she was at the bus stop waiting for the bus after work, and she had a tachyon in her bag. Era de noite, eram umas 8h30, 9 horas da noite. And it was already really late at night, around 9 p.m. E estava ela e uma outra moça na parada de ônibus. And it was just her and another woman at the bus stop, no one else. Veio voleur, como é que eu vou dizer? Veio um Ladrão. ladrão que veio assaltar com um revólver.
Wow. And then came a man with a gun to rob them. E ele assaltou a menina do lado, levou a bolsa, o celular, levou tudo. And then he robbed the other woman and he took everything from her. E ele não viu ela. And he didn't see her at Como all. se He ela didn't tivesse interact with her. transparente. Like she was invisible. Ela ficou ali parada, olhando tudo, e ele não olhou ela, não assaltou ela, e ela estava do lado. Ela disse, And, Silvia, isso é impossível. and she just watched the situation as if she wasn't there because he didn't see her or even look at her at all. And he left after. Wow. E ela And disse, she Silvia, was literally standing right next to the woman. Wow. isso é impossível acontecer, porque quando tu Impossible. assalta um, tu assalta o outro. If you're Claro. gonna rob someone, you rob everyone else, especially at night, and there was no one around. E elas estavam sozinhas, só ali, não tinha mais ninguém. And they Wow. were alone. Era como una capa de invisibilidad que le dio el actor, Exatamente. ¿verdad? Wow. Ela disse, incrível. Wow. Yes. Tem coisas que não dá para entender com os tachyons. Sí, 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 hay cosas que son, que ya, que siempre son sorpresas, ¿no? Siempre Can't hay cosas explain. que no nos esperamos, hay cosas, no sabemos nunca qué puede pasar con un taquión, es E difícil. o tachyon, ele some e depois ele aparece. And they disappear and then they come back. Exacto, exacto, ya lo sé. Entonces la gente, a veces me dice, la gente me pregunta, pero ¿qué están haciendo los taquiones? ¿Qué puedo esperar usando un taquión? Y si quiero ser honesta, le puedo decir, no sé, todo, No sabemos. todo es posible, ¿no? ¿Cómo te puedo explicar qué puede pasar y esto, y esto, y esto, y esto? Todo es posible. Todo Tienes es que posible. estar abierto y listo como para ir con la corriente donde te lleva el taquión, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, algo más, Silvia. O si no podemos parar aquí porque ya llevamos muchas historias. Si hay algo Sim. más que quieres añadir. Eu vou dizer mais uma coisa incrível. I just want to share another impressive thing. Logo depois que a Martina faleceu, Oh, right after Martina passed, a Martina veio para o Brasil e fez a primeira aula de tachyons comigo lá em Florianópolis. she had come to Brazil many, many years ago, and she gave one of the first lessons about tachyon, and I was there. Então eu sempre tive uma conexão muito grande com a Martina. So I always felt really connected to her because I was there at the beginning in her teachings. Depois ela veio a falecer e aquilo me tocou profundamente. And then after her passing, I was really impacted by it. E quando eu fiz um pedido de tachyons, vieram 2 bastões. And then I placed an order for new tachyons, and one of those were 2 star ones. Quando eu peguei esse bastão, And this one specifically that I'm holding, ela me disse: esse bastão é para você. and I really felt it as she told me that this one is for you. Eu peguei o bastão, eu sentei no sofá. And then I held it and I sat in my couch. E eu agradeci profundamente a sintonia que eu estava com ela. And I was very, very thankful for this sync that I had with her. Foi como um agradecimento por todo o trabalho que eu já vinha fazendo com os tachyons. It felt like a thank you for all the work that we have been doing together for many, many years. E então eu tenho meu tachyon. And then this one is mine, only mine. Es muy bonito, es muy bonito. Yo creo que Tommy y Martina siempre están aquí, no están muy lejos, ¿verdad? Sí. Su parte de su energía se ha quedado aquí. Sí. Están acompañando el trabajo y acompañando y también, ¿cómo decir? Observando, ¿no? Cómo nosotros los humanos lidiamos con todo esto, sí, qué bien. Pues muy bien, pues os agradezco muchísimo las dos. Gracias, Silvia, por todas esas historias increíbles y los testimonios. Es súper interesante y toda la gente que escucha esto le va a inspirar mucho. Christelle,
Thank you very much. Muchas gracias por estar ahí, Of course, obrigada a você. por Obrigada. estar ahí traduciendo y gracias por la bonita historia de tu taquión en la nieve que te esperaba. Sim. Gracias. Me gusta mucho me gusta Isso mucho. prova, Sylvie, que a energia tachyon, ela é independente, ela não é humana, não é astral, não é mental. And Ok. it shows that it's a really independent energy that does what it wants. Ok, claro, claro. Está aquí para nosotros, pero tiene su lógica propia. Estoy de acuerdo. Sim. Estoy de acuerdo. Ok. Cristel, tal vez un día te interesará distribuir distribuir los taquiones en Toronto, ¿no? Maybe, yeah. I mean, who knows? I do show the tachyons to my friends. I have a lot of friends. They're around my age, a younger crowd, and yeah, I always tell them about tachyon. I have gifted them as birthday gifts as well. Súper. They are very popular among my friends. Yeah. Ok, ok. Pues entonces, si un día te interesa, tú nos lo dices, porque ya Sí. sabes que yo estoy en Quebec. Estamos en Quebec. Yes, so close. Yeah. Super close. Y estamos abriendo la parte de Canadá y la parte de Estados Unidos, así que a ver lo que... Good to know. Sí, good to know for you also. So, Yeah. anytime. Amazing. Okay. Ótimo, ótimo. Bellas mujeres, muchas gracias. Valeu. Graças. Muito obrigado de coração por toda essa oportunidade. Muy Sim. obrigada, las dos. Muito prazer, Sylvie. Sí, hasta otra vez. Quedamos en Tá. contacto. Yes. Obrigado. Obrigada. Tchau.